é dia 5 de maio, a gente vai começar o nosso encontro da mentoria com 3 convidados simplesmente maravilhosos. Queria que vocês abrissem a câmera para a gente ver vocês e se apresentassem. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Catarina, estou no 8º semestre de enfermagem, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ter tido a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência de estágio. Agradeço o convite da minha colega Jéssica, minha amiga de turma. E é isso, vamos lá. Espero que seja um encontro agradável, que vocês consigam esclarecer as dúvidas de vocês, que seja de bom proveito. Perfeito. Tamires, tá aí? Oi, gente, eu sou a Tamires, eu estou no 7º semestre. A professora me convidou para esse encontro e eu chamei o Guilherme, porque ele faz um estágio bem diferente do meu. Eu achei interessante falar da minha área e da área dele, que é bem diferente mesmo. E qualquer dúvida a gente está aí, pode mandar no chat, a Ellen vai ficar dando uma olhadinha. E aí? Meu nome é João Guilherme, eu também sou de 7º semestre, como a Tamires disse, somos colegas de turma. Estamos juntos desde o início da nossa jornada na UNB e eu sempre me envolvo onde eu posso, sempre acabo me metendo em todas as atividades que são possíveis dentro da universidade. E eu estou aqui à disposição de vocês, né? E tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre valores, como que funciona, como que consegue, e o que vocês tiverem, estou aqui para ajudar, tá bom? E é isso. Olha aí, gente, um tema muito interessante. Então, como eles disseram, pode mandar as dúvidas de vocês no chat, tá? Eu vou estar lendo. Ou eu ou os próprios meninos, caso passe alguma dúvida que eu não tenha visto. E vamos iniciar, então, né? Um tema super interessante, super legal. Vocês querem começar iniciando apresentando o tema? Como que vocês vão abordar e tudo mais? Então, eu tinha pensado em fazer tipo uma conversa mesmo. A gente pode abordar assim, mais ou menos, o que eu imagino que seja a dúvida geral de todo mundo, né, em relação a isso, do processo de estágio. Mas, se vocês quiserem também perguntar, fica à mercê de vocês. Mas a ideia mesmo é a gente só dar brevemente uma palhinha de cada estágio, né, para vocês também entenderem que estágio é diferente, de onde você estiver vai ter atividades diferentes para você fazer. E aí, a partir disso, a gente pode abrir para as perguntas. Pode ser? Pode ser. Então, Eu acho que a beleza. gente pode começar falando, assim, mais ou menos, do ingresso, né? Ali Sim, do começo, o processo como que a gente seletivo. faz. Do processo seletivo. Começar do iniciozinho, assim, né? Sim, Tipo, sim. nos tópicos, assim, acho que vai ser legal. Justo. Posso começar, então? Pode. Já que eu já estou com o microfone aberto. Então, no meu caso, o meu processo seletivo, ele foi feito, né, por fora do UNB. Então, não sei se vocês conhecem, mas existem alguns sites que são muito bons para vocês conseguirem esses estágios extracurriculares, que é o LinkedIn, o Vagas e o Vagas Go. São 3 sites que você consegue cadastrar os seus dados lá e o seu currículo, e ele automaticamente, mensalmente, semanalmente, ele vai te mandando notificações de vagas que vão surgindo de acordo com o seu perfil, que está lá no LinkedIn. E o que aconteceu comigo, no meu caso, né? Eu estava lá, surgiu uma oportunidade de... Meu cadastro, ele foi contemplado para fazer estágio numa clínica de hemodiálise. E aí eu submeti, fui lá, entrei, que aí chega no e-mail, né? Veja as vagas que são para o seu perfil. Aí eu fui lá, abri o e-mail, cliquei nas vagas que são e você envia o seu currículo para essas empresas. Então, a primeira parte de tudo que você vai fazer é montar o seu currículo. Para você conseguir um estágio extracurricular, você tem que organizar o seu currículo. E aí tem uma plataforma chamada Lattes, que é do CNPq, que ela é muito boa para você conseguir organizar o seu currículo, que você, nessa plataforma, imprime ele e já vem prontinho, com todas as atividades que você faz na sua graduação, seja publicação de artigo científico, de capítulo de livro, se você já deu monitoria, se você participa de atividade de extensão, por exemplo, a Liga de Mentoria, né, e as outras demais ligas que tem na enfermagem, ou de outros departamentos também, porque não necessariamente você precisa fazer extensão só no departamento de enfermagem, e também das matérias que você já cursou.
ou outros estágios que você já participou e de projetos de pesquisa também. Então, tudo isso fica bonitinho nesse site do CNPq, né? Inclusive, se vocês forem fazer pesquisa, vocês provavelmente vão ter que fazer o registro de vocês lá. E quando você pede para imprimir esse currículo, ele já sai bonitinho, todo formatadinho. Você pode usar ele de molde para qualquer uma dessas plataformas e, inclusive, enviar quando você precisar, porque ele é muito bem descritivo. E aí eu enviei esse currículo, e aí enviei a carta, né? Você escreve um textinho das suas intenções, como que você é, quais são as suas habilidades. E sempre bom você basear suas habilidades naquilo que você já fez e o que você tem nesse currículo que você enviou também, para as informações serem complementares, né? Não ficar uma coisa incoerente, incongruente no seu currículo. E fui para a entrevista. Depois da entrevista, no dia da entrevista, na verdade, eu já fiquei sabendo que eu ia ser chamado para a vaga. Não teve muito processo de espera depois disso. E aí entra a parte mais burocrática, né? Que aí, beleza, entrei na entrevista. E agora, o que eu faço? Porque o departamento de enfermagem, ele tem que autorizar o seu estágio também. Não adianta só você passar no processo de estágio, né? Além da seleção, o departamento ele também tem que estar a par disso. E, se eu não me engano, é a coordenadora mesmo da enfermagem, que atualmente é a professora Daniela, né? Isso? Que é do nosso semestre também, ela que assina esses documentos. E aí é aberto um processo SEI, que é interno, que, se vocês tiverem os números dos contratos, qualquer pessoa pode acessar. E aí abre esse processo SEI, e esse processo SEI vai correr, o meu foi, sei lá, uns 3 dias, não sei das meninas quanto tempo foi, se foi assim também, mas no meu caso, abriu o processo SEI, em 3 dias eu já estava autorizado para o meu estágio. E aí, nesse contrato, tinha que ter descritivamente o quanto eu ia receber, as atividades que eu ia fazer e quais são os protocolos de segurança que a clínica estava tendo dentro da instituição e referente à pandemia do Covid-19. Então, tinha que ter todas essas informações bem minuciosamente detalhadas, explicadas, tudo bonitinho, para que fosse aprovado. E dentro do meu contrato, eu tenho que enviar periodicamente os relatórios das atividades que eu estou fazendo no meu estágio para o departamento. É uma maneira do departamento supervisionar sem estar lá presencialmente as atividades que eu estou fazendo. Então, eu tenho que assinar uma folha de ponto, eu tenho que estar ciente das atividades que eu faço lá para eu poder passar para o departamento, para eles estarem cientes de que está tudo certo, está tudo bonitinho, que eu estou seguro fazendo as atividades, que eu estou fazendo atividades corretamente, que eu estou fazendo atividades sendo assistido, né? Porque lembrando que é um estágio, a gente não é contratado, eu trabalho diretamente na assistência, então, assim, eu não posso fazer assistência de saúde num paciente sem estar supervisionado, né? Porque eu não tenho um corém, não existe um estudante lá atender um paciente sozinho. Então, eu necessariamente preciso de supervisão para fazer essas atividades. Pode falar. A Bianca está perguntando quais atividades você desenvolve aí. Fala aí, louco. Tá, então, no meu estágio, ele é um estágio, ele é um pouco amplo, né? Eu são 30 horas semanais, divididas durante os 5 dias, e eu faço atividade de triagem, que é o quê? Devido à pandemia, eu atendo todos, antes dos pacientes entrarem na clínica, eles são encaminhados, eles são acolhidos, são encaminhados para a triagem. Na triagem, eu faço um breve exame físico e anamnese desses pacientes, que consta em quê? Perguntar os sinais e sintomas referentes à pandemia, né, de Covid, de infecção por Covid. Eu vejo os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão, febre, né, temperatura e a saturação. Então, são todos esses as atividades que eu tenho referente ao acolhimento. O acolhimento, a triagem acontece em cada turno. Na hemodiálise, é um pouco diferente de tudo que eu já vi na graduação antes. Porque como é que funciona? É como se fosse uma clínica, né? E chega-se grupos de pacientes em períodos. Então, o primeiro grupo de pacientes chega às 6 horas da manhã, o segundo chega às 10 e o segundo chega às 16. Eu fico lá no tempo de pegar os 2 primeiros grupos. Eles chegam, então, pontualmente, nesses 2 horários de chegada dos 2 primeiros grupos, eu tenho que fazer essa atividade de triagem. A outra atividade que eu faço é a atividade já assistencial. Como que é essa atividade assistencial?
o primeiro turno entra, ele sobe pela triagem, pesa, porque eles têm que pesar antes e depois de fazer hemodiálise, porque eles perdem líquido no processo de hemodiálise, que é basicamente, os pacientes de hemodiálise, eles não têm rim funcionante como a gente, então eles precisam da máquina de hemodiálise para fazer o trabalho do rim para eles, senão eles podem ir a óbito. Então, no caso deles, eles entram lá na clínica, sobem, pesam, eu acompanho os que têm algum tipo de comorbidade, de deficiência física, visual, porque eles também perdem eles vão perdendo movimentos, dependendo de algum tipo de... Porque, assim, em suma, o sangue começa a ficar muito cheio de compostos químicos. Isso pode afetar a visão, pode afetar os membros, e eles podem perder os membros, podem perder a visão, podem perder a capacidade cognitiva. Então, eu auxilio eles a chegarem até onde é a máquina de hemodiálise deles. E aí chega lá, eu não faço a punção ainda não estou permitido de fazer, porque são fístulas, não é a mesma coisa que puncionar uma veia. Fístula é quando você junta uma veia com uma artéria, e aí se faz a anastomose desses dois vasos para você conseguir fazer a hemodiálise no paciente. Os pacientes que não têm fístula, eles precisam de catéter. E aí que entra a minha função na assistência. A minha função na assistência, eu ajudo a equipe de enfermagem a monitorar os pacientes, que geralmente pode ocorrer complicações na hemodiálise. No período que eu estou lá, eu já participei de processos de reanimação, já participei de assistências mais intensivas do que só aquela básica, e eu auxilio fazendo os curativos, né? Então, por exemplo, por manhã, às vezes tem 30 catéteres, a enfermeira me dá 15 curativos para fazer, ela faz 15. E a gente roda fazendo junto os curativos de todos os pacientes do turno. E, além disso... Pode falar, Catarina. Não, é porque perguntaram aqui a partir de qual semestre, mais ou menos, que os estágios começam a chamar, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. O que vai determinar vai ser a atividade que você vai exercer dentro da instituição. Por exemplo, no meu estágio não tem como você participar dele se você já não tiver passado do semestre que tem cuidado do adulto e do idoso, porque lá a gente atende idoso, então você tem que entender esse tipo de paciente. Se você for trabalhar numa clínica que cuida da saúde da mulher, você vai precisar desse tipo de conhecimento, então isso vai ser só depois do 7º semestre. Mas, no geral... Normalmente, assim, na descrição do processo, ele te fala, né, o que é que ele tá fala querendo. o que você precisa. Ali o semestre, de tal a tal semestre. Normalmente, Justo. lá no Hospital da Criança, onde eu tô estagiando agora, eles pegam do quarto, normalmente, assim, porque a pessoa, exatamente isso, já tem que ter visto ali mais ou menos uma semiologia, fundamentos, um processo de trabalho também é muito importante, é uma matéria bastante importante que é muito bom da gente já ter visto também. Então, mas normalmente quarto, sexto, até o nono eles chamam. Sim. Mas tudo vai estar descrito. Justo. Eles sempre deixam bem claro o tempo que você precisa estar na graduação, qual o período que você está na graduação para você participar. E as atividades que eu faço já são faturamento e digestão. E de faturamento eu faço mais um período depois do 2º turno, que é o período mais curto, eu já não consigo ficar na assistência porque já está perto da hora do meu estágio acabar do dia. Então eu volto para o faturamento e vou fazendo as atividades, que é mandar para o sistema do NefroSys, porque a clínica que eu trabalho é conveniada com o SUS, então acaba que é o sistema do SUS que usa. E as atividades de gestão, ela é referente ao núcleo de segurança do paciente, que eu ajudei a instaurar algumas normativas lá dentro e estou ajudando, inclusive, até o momento. Mas, no geral, essas são as atividades que eu estou lá. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza. Tem algum tipo de treinamento ou você desenvolve atividade de acordo com seus conhecimentos? Então, Bianca, é o seguinte... Tem coisas que minimamente a gente precisa saber. Porque, assim, porque nem a Catarina falou, lá no Hospital da Criança, eles cobram que a pessoa saiba que esteja no 4º semestre. Isso quer dizer o quê para a pessoa que te está contratando? Que você minimamente sabe fazer um exame físico do paciente, você sabe colher os sinais vitais dele, você sabe fazer uma anamnese e que você tem conhecimento mínimo para fazer as atividades que a gente faz em fundamentos.
quais são as atividades que a gente faz no Fundamentos. Em Fundamentos, a gente aprende a passar sonda, a gente aprende a instaurar oxigênio no paciente, a gente aprende a fazer curativo e administrar medicamentos. Essas atividades de fundamentos, no estágio, eu não sei se a Catarina faz isso sozinha, mas no meu estágio a gente sempre faz assistido. Mesmo que eu faça o procedimento do início ao fim, alguém está do meu lado me acompanhando, da equipe, sendo enfermeiro. Um profissional de enfermagem está me acompanhando, mesmo que eu faça ele tudo. Daí eu não sei se é assim com a Catarina também. Eu vou começar, eu acho bom eu começar a falar mais ou menos de como que é no meu estágio, que aí eu vou esclarecendo aos pouquinhos essas dúvidas, assim, que fizeram uma pergunta se é difícil estagiar no Hospital da Criança. E aí eu acho que eu vou falando. Vou começar do começo, igual o Guilherme começou. Bom, o meu estágio foi pelo CAA, eu acho que quem nunca ouviu falar, quem nunca não sabe, já deve ter ouvido falar esse nome em algum lugar. Eles são bem conhecidos, assim, eles fazem normalmente diversos processos seletivos. É uma empresa mesmo, né, de integração, escola-empresa, né, o nome da empresa. E eles fazem essa integração, né, de estágio com as empresas. E eles chamam para diversos órgãos públicos, inclusive a Anvisa saiu no começo desse ano, TRE, então, assim, tem muito processo ali dentro. E, assim, o segredo, eu acho que é futucar o site mesmo, que é super simples, ele é bem tranquilo de mexer, você vai clicar ali em processos seletivos, já vai estar escrito ali, aí vai abrir uma abinha onde vai estar escrito assim em cima, na parte superior, órgãos públicos. Vocês vão clicar ali e aí ele vai abrir para você todos os processos que estão abertos, inclusive os que já passaram, os que estão em análise, mas isso você consegue filtrar aqueles que você quer ver, né? Processos que estão abertos, processos que estão em análise, processos que já foram fechados, você consegue ter esse acesso também. E o CIE é nacional, então também é possível você fazer um filtro da localização de onde você quer ver o processo, né? Então você coloca lá Distrito Federal e ele vai fazer esse filtro para você. E é isso, gente, é futucar o site mesmo, assim. Uma dica que eu tenho, assim, que é uma coisa que eu fiz, é colocar na abinha dos favoritos em cima, assim, o site, sabe? Toda vez que você abrir o seu computador, vai estar lá escrito assim, CAA. E aí, poxa, é rapidinho, só dá uma olhadinha lá. Sempre tem processo aberto, eles chamam bastante. E é bem organizado, assim, o processo seletivo. Eu comecei o estágio tem 1 ano e alguma coisa, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E, assim, eu comecei antes da pandemia, né? Então, a minha experiência de processo seletivo é todo presencial, né? E falando sobre o processo seletivo, como era assim, assim, foi dividido em 5 etapas e foi um pouquinho longo, assim, foi mais ou menos uns 5 meses, porque foram bastantes inscritos. Se eu não me engano, assim, na época foi uns 600 pessoas que se inscreveram na primeira etapa. Então é um processo um pouquinho demorado. Não sei como está sendo agora, né, de forma remota, mas é super tranquilo, super organizado. A primeira etapa é a inscrição e a análise curricular, justamente se você preenche os requisitos que eles estão querendo, né? Se você está matriculado na universidade mesmo, essas coisas assim, bem simples. E aí eles vão te dando pontos de acordo com se está tudo certinho ou não. E aí o outro passo foi a prova de conhecimentos gerais. Eu lembro que eu fiz a prova numa faculdade, na Anhanguera, em Taguatinga. E a prova foi conhecimento geral mesmo. Assim, teve questão de política, teve questão de geografia, português, biologia. Então, assim, foi conhecimentos gerais, literalmente assim. Depois da prova, se você for selecionado, a gente foi para um processo de análise comportamental. Assim, foram divididos em grupos das pessoas que passaram na prova, né? E aí, junto com os psicólogos lá do hospital, a gente fazia umas dinâmicas em grupo, onde eles conseguiram fazer essa análise comportamental e tudo mais da gente, né? E aí, o outro passo foi teve um exame psicotécnico, aquele lá do Detran, a gente fez, e tudo isso foi lá dentro da sede do CIE, que fica no Sudoeste. Então, a gente tinha que se locomover para lá, fazer esse processo por lá.
E o último foi a entrevista pessoalmente com o gestor da área que estava ali contratando pro cargo, né? No caso, eu estagio no serviço de controle de infecção lá do hospital, / vigilância epidemiológica, a gente ainda não está com o núcleo de vigilância formado, então essas atividades acabam indo lá para o controle de infecção. E então eu fiz a entrevista com a Marina, que é a gestora do lugar, e foi isso, gente. Foi, assim, maravilhoso. Eu acho que mesmo se eu não tivesse conseguido, assim, não tivesse passado, eu acho que ter feito todo esse processo, ter feito uma entrevista de emprego, ter corrido atrás de carteira de trabalho, ter corrido atrás dessas questões burocráticas desse novo mundo adulto, assim, que eu não sabia de nada, não conhecia nada, coisa de banco e tudo mais, eu acho que tudo foi um ganho muito importante para mim. Tudo acrescentou muito, assim. Então, eu digo sempre, assim, mesmo se eu não tivesse passado, eu ia ter ficado muito feliz de ter passado por todas essas etapas, já ter tido essa experiência, já conhecer mais ou menos tudo isso, que é bastante importante. Perguntaram aqui se é difícil estagiar no estágio da criança, mas no hospital da criança. Mas como assim, difícil os processos ali dentro, difícil passar no processo seletivo? O que exatamente você estava querendo dizer? As duas coisas. Tanto, tipo, o processo, né, de entrar, e se, tipo, é muito concorrido, se lá dentro algo difícil de, tipo, lidar e tal, as situações e tal. Não sei se deu para entender. Deu? Não, eu tento reformular. Deu para entender. Assim, quando eu fiz o processo, eu achei bastante concorrido, né? Foi assim, como eu disse, umas 600, 500 pessoas no processo. Mas pelo que eu tô vendo agora, nesses novos processos que estão saindo, tem diminuído bastante. Eu não sei, acho que por conta da pandemia, então tem menos pessoas. Não sei o motivo, mas pelo que eu tava olhando, tem diminuído bastante. E, assim, não é difícil, assim, as situações. Assim, você fica um pouco... Te comove, né? É comovente, não tem como não ser, né? Assim, você tá diariamente vendo algumas situações ali que mexe um pouquinho mais por ser da pediatria, né? Pelo menos eu me sinto assim, mas você tá ali no sendo profissional, né? Então é muito diferente quando você tá ali como um colaborador, a sua postura, a forma como você enxerga as coisas e leva as coisas, do que quando é um parente seu, alguma coisa assim. Não sei, é diferente assim a sensação, mas é comovente mesmo, mas acaba que acostuma um pouco também, sabe? Você vai vendo tanta coisa que mas é ótimo também. Com certeza é maravilhoso. O que às vezes é muito triste, você fica meio abatido. Quando é feliz, é uma festa enorme no hospital inteiro, sabe? Então, assim, é meio 880. A felicidade, quando é uma felicidade, é estrondosa, sabe? Mas é isso. Ah, e outra coisa que eu acho muito importante de falar também é que o estágio é bem rotativo, né? Assim, no máximo você fica 2 anos lá dentro. Se seu contrato for renovado, você faz primeiro o contrato de 1 ano. E se for renovado, você fica no máximo 2. Então, assim, é bastante rotativo, tá sempre saindo e entrando estagiário, então tá sempre abrindo processo. Imagina, de nada. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Nada. Eu acho que tem mais uma pergunta, gente, consegui aqui no computador, para Catarina, antes da Tamires começar a trazer a experiência dela, que eu acho que aí é bem específica mesmo, que a Bianca perguntou quais atividades você desenvolve. Então, o controle de infecção, ao mesmo tempo que ele é da área bastante administrativa, como eu vejo também com a vigilância epidemiológica, é bem administrativo, você também tem uma parte assistencial, mas é uma assistência um pouco diferente, assim, por exemplo, a gente aplica bundles, né, que são assim como se fosse um pacote de boas condutas que devem ser feitas para a gente prevenir algum tipo de infecção, ou uma pneumonia associada à ventilação mecânica, a infecção primária de corrente sanguínea, infecção de trato urinário, essas coisas assim. E aí a gente passa esses bandos nas unidades, né? Olha, a gente tem que estar por dentro também de tudo que os pacientes estão passando, são pacientes colonizados
A gente mexe também bastante com precaução, enfim. Isso, então assim, a gente participa também de visitas multidisciplinares, que são maravilhosas. Gente, que coisa incrível, tanto que eu aprendi dentro dessas visitas multidisciplinares. E como eu sou muito orgulhosa da enfermagem, assim, me senti, aumentou bastante meu orgulho, assim, depois que eu entrei no estágio, de ver a enfermagem nessas visitas, a enfermagem em todo canto do hospital, gente, hoje eu afirmo assim, quem toca um hospital para frente, gente, não tem como, é a enfermagem. A enfermagem tá em todos os lugares, fazendo todos os trabalhos. E é lindo de se ver, assim, me deu bastante gás, assim, para continuar na graduação e tudo mais. Mas, assim, voltando à sua pergunta, a gente faz muito administrativo, mexe com indicador, então mexe com conta matemática, mexe com, por exemplo, a questão da vigilância, as notificações compulsórias agora com Covid foi um boom, assim, estrondoso que ninguém nunca tinha visto antes, né? Então mexe com notificação compulsória, essas coisas assim. Então tem um pouco dos dois, sabe? Você consegue ver os dois. A enfermagem também, no controle de infecção, conversa bastante com a hotelaria do hospital, que é sobre a higienização dos leitos, higienização do hospital, questão de vetores e pragas. É assim, é uma área bem extensa que a gente faz bastante coisa e mistura muito a assistência com o administrativo. Você tem um pouco dos dois. Também, às vezes, até entra um pouco no núcleo de segurança, porque é uma vertente ali do núcleo de segurança do paciente, né? É isso. Então, gente, eu vou. Quer falar, Ellen? Pode falar? Eu tinha uma pergunta para a Catarina, mas acho que ela pode falar no final. E aí você conta o seu Pode relato e perguntar. depois ela responde. Que era da questão do cuidados paliativos que perguntaram. Cadê? Catarina, você perguntar, tem Catarina. cuidados de enfermagem com criança em estado paliativo? Se eu tive contato, Isso, se você ajudou. não, Aqui, ó. não diretamente ali na assistência beira-leito, porque tem a equipe de cuidados paliativos lá do hospital. Mas, por exemplo, é um paciente que, vou colocar o exemplo agora do Covid, que colheu o PCR, era um paciente sintomático, enfim, que era suspeito. Então, a gente vai fazer a notificação desse paciente. É um paciente que é colonizado, sei lá, por uma Klebsiella. A gente vai colocar ele na precaução. É um paciente que, enfim, fez uma infecção. A gente vai olhar, vai analisar tudo, vai tirar o catéter dele, entendeu? Vai ter essas... E o controle se comunica com todo o hospital, assim, todas as áreas, internações cirúrgicas, com o centro cirúrgico. Nossa, como a gente fala com o centro cirúrgico, com a TRS, a terapia renal substitutiva, lá também a gente tem uma comunicação bem interessante com cuidados paliativos. Então, assim, não diretamente, mas ali no cuidar dele ali, mais ou menos, a gente entra sim. E participamos de todas as visitas multidisciplinares. Perfeito. Agora, Tamires, vamos lá, conte seu relato. Então, gente, meu estágio é completamente diferente do João e da Catarina. Assim, muito diferente. Eu estagio na COAV, que é a Coordenação de Atenção e Vigilância à Saúde, tem também o núcleo, que é os NAVs, são os Núcleos de Atenção e Vigilância à Saúde, e basicamente eu trabalho com Covid. Eu trabalho de dentro de casa, em casa mesmo, a gente não precisa ir a campo. Basicamente, vou falar primeiro como eu passei e depois o que eu faço. Foi um processo seletivo, foi aberto um edital no DASU, no site da DASU, e esse edital, ele trazia 3 pontos para o processo seletivo. Primeiro era o IRA. Então, eles selecionavam pelo IRA. O maior IRA entrava. Eram 3 vagas para a saúde.
Aí, no caso, saúde, eles dividiram medicina, enfermagem, odonto, saúde coletiva, físio. Então, todos esses cursos só tinham 3 vagas, né, no total. E aí, o primeiro passo foi esse. Eu imprimi aquele histórico que contém o IRA, né, e aí enviei. Foram inscritos, na verdade, nesse processo da área da saúde, foi que eu concorri, né, 72 pessoas. Foram selecionadas 12, os 12 maiores IRAs no começo. Desses 12, os 12 fizeram a entrevista, passaram para a etapa da entrevista. Na entrevista, a minha entrevista foi online. Foi bem estranho, assim, fazer uma entrevista online, porque não sabia se a pessoa tava com a cara séria, se era desse jeito mesmo, se a pessoa não gostou de mim. Enfim, foi uma entrevista... A pessoa estava muito séria e eu não sabia se eu tinha falado besteira ou o que tinha acontecido. Mas fiz a entrevista e o que eles me perguntaram? Uma coisa que é super difícil para eu responder, porque o pessoal aqui que estuda comigo sabe, que é como eu trabalho em grupo. E eu tive que pensar na hora, porque como eu trabalho em grupo, eu faço tudo. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, então tudo tempo eu faço logo. E aí eu não ia responder isso na entrevista, né? Porque eu não ia conseguir estágio. Aí eu falei que deu aquela embronadinha, né? Aí ela perguntou sobre o que eu sei que é vigilância em saúde, porque como eu trabalhar com vigilância em saúde, perguntou o conceito de vigilância em saúde, como a enfermagem pode atuar na vigilância em saúde e o que eu poderia ajudar no estágio. E eu fui falando o que eu sabia, obviamente eu estudei antes da entrevista, né? Eles deram alguns tópicos específicos que dava para você estudar antes. Então eu estudei o que era, o que a enfermagem podia fazer. E aí, terminou a entrevista, foi uns 6 minutos, foi muito rápido. E eles selecionaram as 3 primeiras pessoas. E aí eu entrei nas 3 vagas, né? Em uma das 3 vagas. Já entrei com estágio rolando há muito tempo. Entrei em começo de março, eu acho. Não, começo de março não. Começo do mês passado, março. Começo do mês passado. E eu entrei com estágio rolando já e me colocaram na área de vigilância ativa. Ou seja, o que eu faço agora? Existe um software que a gente trabalha, é um software em que as pessoas elas preenchem, e as enfermeiras preenchem dos hospitais, com o número de pacientes infectados da Covid, número de óbitos, quais são os sintomas, quem são os contactantes, por exemplo, eu estou com Covid, então eu encontrei o João, então eu tenho que relatar que o João é um possível contactante. Então, eu trabalho com tudo relacionado à Covid. Eu baixo esses dados do software, eu trato os dados no Excel. Tratar os dados é meio que são fórmulas no Excel. E eu preencho uma planilha. Essa planilha é enviada para o meu chefe, do meu chefe vai para o GDF. E a gente está espalhando alguns softwares que a gente está utilizando para 7 universidades do país, para eles implementarem também. Então, o meu estágio tem várias partes, vários núcleos, eu sou responsável por isso, e aí, no caso, as pessoas que nessa lista estão infectadas, eu passo para as enfermeiras do HUB. Tenho um contato delas, eu passo para as enfermeiras do HUB e elas vão fazer um monitoramento. Ou seja, elas ligam 14 dias para a pessoa, para saber se a pessoa, por exemplo, se ela está em casa, né? Se ela teve uma piora de quadro, ou se ela foi hospitalizada, ou se ela veio a óbito, para eu ir colocando no sistema, basicamente. Então, assim, eu acabei ficando muito, muito inteirada do assunto do Covid, tive que aprender tudo sobre Covid, e eu achei isso muito bom. O estágio me forçou a isso, eu gostei, basicamente. É remunerado o meu estágio, o contrato de até novembro, o meu contrato, mas pode ser renovável por um ano, mais um ano, praticamente. Não dá um ano, né? Mas a renovação pode ser por um ano. E... Então, Bianca, a minha remuneração atende o que eu faço. Porque como esse estágio ele é muito grande, eu sou uma pontinha, porque da planilha que eu faço, eu mando para as enfermeiras, que manda para as pessoas que fazem um gráfico. Sabe aqueles gráficos que a gente vê, por exemplo, da FTV, aquelas curvas que a gente vê, tá em estabilidade, tá em queda? Então, a gente faz isso também. Então, a minha parte não é difícil, mas é de muita responsabilidade, né? Porque se eu erro um número, isso vou presa, né? Porque aí eu matei muita gente no
caso, que não tinha como. E uma coisa que eu achei estranha, inclusive, foi porque o meu chefe, ele é muito, muito bom, mas ele é muito exigente. E eu acho que tem que ser assim mesmo. E, assim, a gente tem reunião toda terça, ele faz reunião com vários membros, Secretaria de Saúde, então a gente sempre fica a par do assunto, sabe, de Covid. E agora, acho que uma boa notícia para acho que todo mundo, né? A gente está fazendo plano de retomada para as aulas presenciais na UNB. Então, a gente está fazendo... a gente está fazendo... quais são as possíveis possibilidades de surto na UNB. Então, se um professor foi infectado, como que a gente trata? Se é um aluno, como que a gente faz para não cancelar todas as aulas? Então, a gente está fazendo um plano de retomada, devagar, com tudo que tem que fazer. E é isso. Meu estágio é bem diferente da Catarina e do João, é um estágio muito mais burocrático, assim, muito mais com Covid. E o que eu acho legal é porque no meu estágio tem todo mundo de todas as áreas. Tem o pessoal da TI, tem de computação, tem de engenharia, tem enfermagem, tem comunicação, tem tudo. E é isso. Rapidinho, uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho importante vocês saberem, que no estágio lá do Hospital da Criança, você faz a sua inscrição, mas e vai passando nos processos, mas você não sabe para que área você vai. Você sabe quando você tá com um crachá lá dentro do hospital e você fala, gente, onde que fica essa diretoria? Então, assim, eu acho importante vocês saberem isso, você não sabe para onde você vai. Normalmente, 8º e 9º semestre pelo que eu entendo, assim, 8º e 9º semestre o pessoal vai para assistência mais ali, beira-leito mesmo, aquela coisa, tá nas enfermarias, enfim, e do 7º para baixo, a gente fica nessa parte mais administrativa, assim. É isso. Entendi. Fizeram uma pergunta e aí um dos três podia responder quanto à questão da assinatura na carteira de trabalho. Vocês recebem assinatura e tudo direitinho? Não? Eu não recebo porque é um estágio, não recebo carteira assinada. Eu recebo os meus salários mensal, mas eu não assinaram minha carteira. Eu também não tenho carteira assinada, o meu é contrato, e aí não tem vínculo empregatício. O meu eu tive que levar a carteira de trabalho lá, e eles colocaram uma notinha lá, falando que era estágio, do dia que eu comecei ao dia que eu vou finalizar, e a assinatura da diretoria lá da URH. Mas eu não sei se isso conta como... Eu não sei mesmo, mas existe uma Se assinatura... conta como vínculo empregatício, né? Mas existe uma assinatura ali comprovando que eu fiz o estágio e tá lá coladinho na carteira. Sobre... Qual é a outra que tá ali, que passou? Sobre a remuneração, eu creio que sim. Tipo, para mim, vale super a pena. A remuneração da minha clínica é de R$ 1.100, então, pelas atividades que eu faço, eu acho que é bem viável, porque eu faço assistência e também faço parte administrativa, né? É isso. A minha também, eu acho tranquila, até porque eu trabalho de casa, então eu não gasto dinheiro com deslocamento, porque se eu gastasse dinheiro com deslocamento ia ser... Eu ia receber muito pouco, porque meu carro gasta demais. E eu recebo R$ 600 por mês. Não ganho vale transporte. Eu ganho. Eu não ganho. Até porque eu tô em casa, então não faria sentido eu ganhar vale transporte. Assim. Estão querendo ver se a gente consegue arranjar uma vacina pra gente voltar presencial, porque, gente, um computador de um estudante não roda planilha. Então, assim, eu fico não sei quantas horas para rodar as planilhas. E as planilhas que eu faço, eu preciso agrupar 4 planilhas em uma. Então, eu preciso que o sistema consiga encontrar os dados das 4 para gerar uma. Ou seja, meu computador está quase rodando. E, assim, uma coisa muito, muito importante é planilha, gente, Excel. Invistam nisso daí na vida de vocês, se vocês querem estagiar. Não cheguem cruz, assim, no estágio, pelo menos o básico ali de saber de Excel. O Excel é o mundo. Se ele quiser dominar o mundo, ele vai. O Excel faz tudo, gente. E, assim, é muito importante. Eu aprendi
demais, Excel demais. Eu sempre colocava lá, Excel básico. Eu acho que eu não tinha nem o básico, assim, pra te falar a verdade. É muito importante, gente, faz Catarina, muita eu diferença. coloquei o básico. E aí eu cheguei lá, minha filha, para mexer com dados, e no caso, as respostas era 0 e 1, então não tem Ah, resposta. Tipo, Catarina respondeu que está com aham. não existe. Excel é 0 e 1. E aí eu cheguei lá, e aí no dia seguinte, meu chefe, eu tive uma reunião com meu chefe, meu chefe falou, ó, já fez a planilha? Eu falei, tô aprendendo. Aí ele, eu não tô pagando pra aprender, tô Desse pagando jeito. pra você fazer a planilha. Já levou esporro no outro dia de tarde. É E aí a desse gente tem jeito. que aprender na marra. Então, se eu soubesse, tinha evitado um esporro a menos. Pois é desse jeito. Eu também mexo muito com indicador, com muito número, muito percentual. Assim, esses dados precisam estar corretos, né? A gente precisa fazer de uma forma correta. E, assim, eu confesso, eu até brinco lá com os meus chefes. Eu fiz o curso Excel do Alexandre, assim, tipo, ele que sentava comigo, me ajudava na maior paciência do mundo, assim, mas me virava também. Em casa, cheguei a pesquisar muita coisa para tentar aprender, e é uma coisa muito importante. Legal. Andressa, só responder a pergunta sobre os pré-requisitos, tem sim, viu? Principalmente agora na pandemia, para você ter o seu contrato assinado pela coordenação, o seu estágio tem que enviar toda responder todos os requisitos de quais são as atividades que você vai fazer, como que elas vão ser feitas, como que isso vai ser seguro para o estudante, né? De quais são os EPIs que vai estar disponível para ele fazer aquilo, se vai ter os EPIs disponíveis, então isso tem que ser bem certinho na Inclusive, a gente coordenação. criou uma comissão, eu até faço parte dessa comissão do estágio não obrigatório agora, por conta exatamente desses cuidados, né, com a pandemia. E aí vai até para a reunião de colegiado, né, dessa sexta-feira, porque até o momento foram suspensos todos os pedidos que chegaram, porque o DEG, né, disse que estaria, então, em nome do professor, não mais da coordenação. Então, cada estudante teria um professor supervisor. Não é diferente do estágio obrigatório, né? Mas esse professor supervisor deve, de certa forma, acompanhar, fazer uma visita nesse local, conversar com o enfermeiro, se aproximar mais, para não ser só aquela coisa do papel. Então, assim, essa nova gestão do DEG, ela está mais assim, tá mais incisiva nisso, realmente, de fazer a coisa acontecer com supervisão e tudo, até porque aconteceram muitos casos do aluno terminar a graduação, já ter se desligado da universidade e continuar como estagiário em nome da instituição, entendeu? E aí isso gera toda uma confusão. Então, assim, eles estão marcando mais em cima. E aí, por conta disso, a gente criou a comissão de poder ver como é que a gente vai criar esses fluxos, né? Porque anteriormente a coordenadora assinava tudo. E aí não está indo o nome do departamento, está indo o nome físico da pessoa. E aí é onde que está o problema, assim, entre aspas, que eles querem discutir no colegiado sexta-feira, então até convido todos vocês para estarem presentes para ver qual é o melhor fluxo, né? Nós da comissão iríamos propor vamos propor, quer dizer, de ter uma listagem dos professores que têm essa disponibilidade de supervisionar e ir seguindo essa lista. Então, chegou agora mais 3 pedidos, seguindo na lista é o fulano, fulano, fulano. Então, fulano, fulano, fulano vão supervisionar os alunos, né, X, Y, Z. E aí é isso, né? Nesse momento, os que foram encaminhados foram no que o Guilherme falou, né? Colocando sempre ali a atenção de constar no termo, né, no plano de trabalho, que o serviço vai se comprometer, sim, com todos os EPIs necessários, com todas as medidas sanitárias para a proteção do estudante, né? Porque, gente, tem que ter um cuidado, não quer dizer que vai inviabilizar, eu acho que a oportunidade está aí, né? Essa questão de ser remunerado, quantos precisam mesmo. Então, assim, não é inviabilizar, mas ter minimamente o cuidado. E aí, algo que a gente também coloca, né, é que às vezes o plano de trabalho inicialmente traz uma coisa e na prática acaba acontecendo outras coisas. Então, dessa importância de, assim, não quer dizer que coisas da assistência mais geral, mas sei lá, vamos dizer que o plano da pessoa está mais voltado para trabalhar
em dados epidemiológicos e tal, e aí na prática o aluno acabou sendo remanejado para assistência direta. E aí se acontece alguma coisa, né, a gente não tem uma cobertura ali de um seguro e tal, como no estágio obrigatório. Então, por isso que é importante, não é só uma questão burocrática por si só, mas da segurança de vocês. É isso. E a professora Mariana falou uma coisa interessante agora sobre a assistência, né, mais próxima, que é bem isso mesmo. É a sensação de você estar lá com um enfermeiro que vai te supervisionar, que não é o seu professor, é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer em vivências, que é o professor que você vê na sala de aula e o professor que você vê para você aprender e você está lá o tempo todo com ele, é a pessoa que você já tem vínculo, e no estágio não, é uma equipe completamente nova. Assim, graças a Deus a equipe que eu tô, todos são muito bons, dos médicos até os atendentes que ficam lá na portaria, todos são super educados, são todos muito gente boa, estão me ensinando muita coisa, estou aprendendo coisa de tudo quanto é lugar que eu posso, e assim, mas é uma peculiaridade do lugar onde eu estou, né? Então, assim, a gente também tem que estar muito atento quando a gente estiver lá, de que se acontecer alguma coisa, sempre estar reportando para o departamento ou para algum professor que vocês acham que vocês possuem mais afinidade, assim, para poderem estar orientando vocês direitinho, né? Porque é muito importante esse feedback, vocês entenderem que assim, o departamento ele não está lá para impedir que vocês vão fazer o estágio, mas para assegurar que enquanto vocês estão fazendo, vocês vão estar seguros e bem assistidos também. Com certeza. Gente, vocês têm mais alguma questão? Eu sei que a gente está um pouquinho em cima do horário, mas acredito que, de toda forma, tanto o Guilherme quanto a Catarina e a Tamires também estarão disponíveis aí para tirar as dúvidas em outros espaços, mas fiquem à vontade. Eu queria, antes de encerrar, eu sei que alguns já estão se desligando por conta do horário de aula, mas tirar uma fotinha, um print. Podemos? A Isa falou que a UNB também tem alguns departamentos, ela falou aí no site, no chat, tem alguns departamentos que estão chamando estagiário da UNB mesmo. Só não podem estagiar no próprio departamento, mas em qualquer outro pode. Vai ter abertura de estágio, onde eu estagio, provavelmente depois do meio do ano. Então, por isso que eu falei, cuidem do IRA, porque foi isso que, a princípio, me fez entrar, né? Que me colocou, pelo menos, na chance da entrevista. Então, se eu souber, eu mando na mentoria, porque normalmente quando o estagiário é bom, eles contratam e o salário duplica lá dentro da organização mesmo. Então, vale a pena. Legal. E a possibilidade de fazer totalmente remoto, né, por hora. Muito legal, gente. Então, vamos lá. Vou dar um print aqui. Aqui, vamos lá. Acho que dá, né? Qualquer coisa a gente puxa do outro ali. A vontade de tirar foto virtual é assim, né? Gente, muita gratidão, Guilherme, Catarina, Tamires, todos que também participaram. Acho que foram muitas dúvidas que só foi trazendo, né? Acho que até merece depois uma continuação. Muita gratidão, gente. Obrigada, professora, pelo convite. Obrigada a todo mundo. Estou à disposição, galera. Se cuidem. Tá bom, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. Boa aula, bom estágio para quem vai pro estágio.